Se você não me conhece ainda, eu sou a Cris Vargas, eu sou psicóloga. Tenho trabalhado com sexualidade feminina, sexualidade emocional feminina. E hoje, por incrível que pareça, quando a gente tá vestindo isso, por incrível que pareça, estava numa festa de aniversário e conversava com outros pais, né, com pais de crianças mais velhas até do que o meu filho tem 4 anos, e meninas, pais de meninas, né? E conversando, eu me toquei e comecei a refletir. Durante a conversa chegou o assunto sexualidade, né? Chegou o assunto da descoberta do corpo, né? De como as crianças têm curiosidade, de como não têm curiosidade, de como isso vai se dando ao longo dos anos, né? E eu me remeti a uma conversa que eu tenho tido com meu esposo, que eu tive recentemente com meu esposo, sobre a diferença entre um menino e uma menina, né? Os meninos, eles... E eu quero passar isso pra você hoje, né? Eu quero colocar isso pra você, como você se observar também no seu comportamento, o quanto isso influencia hoje na sua sexualidade como mulher, e o quanto você está trabalhando, porque se você é mãe principalmente, o quanto você está trabalhando para que isso não influencie sua filha lá na frente, ou até mesmo seu filho, que automaticamente a gente poda os nossos filhos da sexualidade, e automaticamente a gente libera ou poda, né? Então assim, vamos pensar aí nos meninos, né? Voltando lá no assunto, os meninos, quando a gente, desde pequenininho, você já começa a ver a curiosidade e a fala, né? O menino nasceu, nossa, ele é de saco roxo. O menino é assim, o menino é assado. O peru, mostra o peru pra não sei quem, faz não sei o quê. E em algumas famílias você vê que isso é muito claro. As meninas nunca mostram uma periquita pra ninguém, ou perereca, vagina, seja lá como pepeca, como você coloca este nome, né? O menino tem o nome do pênis, mas automaticamente ele aprende peru e ponto. A menina, vagina. A vagina, a vulva, mas a menina só conhece perereca, pepeca, vários nomes, né? O menino também tem o piu-piu. e quando a menina, ela começa a crescer, por exemplo, esconde, menina, coloca a calcinha. Meninos nadam pelado, meninas nadam pelo menos de calcinha, de sutiãzinho ainda tão cedo não, mas já tem toda uma precaução em esconder, né? Coloca vestido, tem que colocar um shortinho na menina, porque a gente precisa esconder isso. Então, isso vira um tabu muito grande em torno da nossa vulva, em torno da nossa vagina, né? E totalmente diferente, voando lá pro outro extremo, os meninos começam a falar sobre o peru, começam a tocar o peru de curiosidade. Mais pra frente, se a menina coloca a mão na vagina, tira essa mão daí, menina, tira. O menino não, o menino ele pode segurar, porque na verdade ele faz o xixi, né? É um órgão sexual externo. Então, para ele fazer o xixi, ele precisa segurar o pênis. Então, automaticamente, ele consegue ter esse contato. A menina não. A menina não precisa nem relalar. Ela pega um papel para limpar a vagina, seca lá mais ou menos e pronto. Né? É como se algo fosse muito sujo. É como se fosse imundo essa vagina. E ela vai crescendo com isso, né? Os meninos chegam lá na adolescência. Na adolescência, os meninos... Tem toda uma descoberta, desenha, peru. Nossa, o que tem na escola, no ensino médio, de perus desenhados, né? De falos desenhados para todos os lados. A molecada tá muito em contato com isso. Um brinca com o outro, com total intimidade. Isso também a gente conversava hoje na nossa conversa lá nessa festa, né? E os meninos estão lá o tempo inteiro brincando, desenvoltura, um mexe com o outro e tudo mais. As meninas não podem falar, isso não pode ser falado, isso não pode ser tocado, né? É toda uma estrutura para esconder o sexo das meninas. Só que isso nos torna desprovidas do aprendizado do prazer, né? E o que acontece com a gente? É que a gente tá toda proibida de ter esse contexto de sexualidade e tudo mais, que a gente vai conhecer o sexo na nossa primeira relação, mas a gente vai conhecer com quem? Com os meninos. E com os meninos que desde cedo
começaram a tocar o pênis, a ter curiosidades e tudo mais, e que conheceram, por exemplo, o sexo através aí de filmes pornográficos, né? E as meninas aprendem o sexo com os próprios meninos. Então, assim, o quanto toda essa estrutura, todo esse caminho que a gente vai fazendo aí com a nossa sexualidade tá prejudicando e pode prejudicar mais adiante as mulheres. O quanto isso afeta as mulheres no sentido de ter um conhecimento do próprio corpo. As mulheres hoje que têm retomado aí um parto natural, por exemplo, é um movimento lindo, riquíssimo, mas muitas mulheres não estão preparadas para um parto natural, justamente porque elas não estão preparadas para olhar para o próprio corpo, justamente porque elas não foram instruídas e acolhidas naquele momento lá na infância, onde elas olhavam para a pepeca, para a perereca, para a vagina, para a vulva, para onde elas quisessem olhar, sem medo, apenas com curiosidade, entendendo que aquilo também faz parte do corpo dela, respeitando que aquilo lá é um lugar belo. Por mais que a gente possa olhar e falar, nossa, que negócio feio, tudo mais, por mais que isso aconteça, porque isso acontece justamente porque nós não respeitamos o nosso corpo. Nós olhamos para ele como algo absurdo, como algo asqueroso, como algo assustador. A vagina, a vulva, ela não engole nada. Ela não engole seu dedo, ela não some com nada, ela não vai sumir com nada. Ela engole, sim, tá no ato sexual, ela vai lá e ela engole o pênis, ok. E que lindo que ela recebe um órgão lá dentro, assim como ela recebe uma vida lá dentro, como dentro do nosso útero pode pulsar uma vida quando nós nos tornamos mães. É um órgão genital, sim, e é um órgão muito belo, e é algo que você precisa explorar, que você precisa conhecer. E daí eu não estou falando de masturbação, eu estou falando de apenas olhar e reconhecer a sua zona, né? Porque este órgão genital é também através dele que você vai ter prazer no sexo, é também através dele que vai pulsar a sua vida, que pulsa a vida do seu filho ou da sua filha. E é através dele que você vai pulsar a sua vida para o mundo também. Porque o nosso prazer com o externo está totalmente ligado com o nosso prazer vaginal também. Não com o sexo, mas com o prazer sexual, com a sexualidade. Por isso eu gosto de trabalhar com a sexualidade feminina. Por isso eu acho muito importante que você olhe para a sua sexualidade emocional. Que você aproveite este vídeo para fazer reflexões de como você tem vivido, de como você tem olhado para a sua vida, de como você tem olhado para o seu corpo e do quanto você tem admirado e respeitado ele ou do quanto você tem medo de olhar para ele, do quanto você está afastada dele. Então, aproveite este vídeo hoje para você refletir nesse novo ano que nós estamos aí beirando 2019, que nós cheguemos em 2019, nós iniciamos um 2019 pensando na sexualidade feminina, pensando em tantas meninas que foram caladas, em tantas meninas que estão com medo do próprio órgão genital, e em tantas meninas e mulheres que sofrem lá na frente doenças crônicas, que sofrem com uma sexualidade totalmente desregrada, que sofrem aí com dores menstruais, que sofrem tudo isso tem uma relação que sofrem com muitas, por exemplo, com doenças ginecológicas recorrentes, que sofrem medo de ação, medo de pulsão, medo de ir para o mundo e que muitas vezes ainda sofrem aí com vaginismo, que não conseguem ter um prazer, que se fecham, que sentem muita dor durante um ato sexual. Tudo isso está muito ligado a como foi lá na nossa infância e a como tem sido a história das nossas famílias, das nossas ancestrais mulheres também. O quanto a sexualidade feminina para elas pode ter sido perigoso, o quão ser mulher pode ter sido um ato de perigo, porque outros homens e outras coisas queriam abusar delas. E a gente precisa conhecer o nosso corpo para que a gente possa sentir o prazer, para que a gente não seja abusada, mas também que a gente não abuse do outro, que a gente possa apenas trocar com o outro. E fica aí o meu recado para você hoje. Beijo, queridas!